Bom, gente, então sejam bem-vindos ao nosso módulo aí de doença coronariana, né? Eu vou dividir esse módulo em em 4 aulas, tá? Mas 4 aulas curtas que eu preferi para deixar focado. Uma falando a respeito da abordagem geral da doença coronariana e do reconhecimento do eletro e da síndrome com supra. E também uma parte falando das medicações. Isso aqui seria o tema da primeira aula. E para a segunda aula, a síndrome sem supra e depois a doença coronariana crônica. Beleza? Então vamos lá, né? Então, gente, vamos falar aqui a respeito da doença coronariana aguda hoje, para a gente começar. Primeira coisa que acho que todo mundo já sabe, a doença cardiovascular é a principal causa de morte no mundo, ou pelo menos era, né? Porque 2020, infelizmente, a Covid-19 ultrapassou a doença cardiovascular como principal causa de morte aqui no Brasil. Mas, de qualquer forma, em tempos normais, ela é a principal causa de morte. Dentro dessas doenças cardiovasculares, a doença isquêmica é a que principal se manifesta. Então, o infarto dentro das doenças cardiovasculares é a que mais vai levar o paciente a procurar o serviço de emergência e que leva potencialmente à morte. Aqui a gente tem dados brasileiros. Estima-se que 300 mil mortes por ano aconteçam em decorrência de doença cardiovascular, o que seria aí uma morte a cada 2 minutos, aqui englobando AVC e doença coronariana. E sem falar nisso, a gente tem aí uma taxa crescente, né, do risco de doença cardiovascular. O Brasil tende a crescer isso cada vez mais, então, sem dúvidas, quando vocês estiverem informados, vocês atenderão um paciente com dor no peito. Bom, muitas vezes da semiologia, a gente vem com a ideia de que a dor torácica do infarto tem sempre essas características. É uma dor retroesternal, em aperto ou queimação, que é desencadeada por exercício ou estresse e aliviada com repouso ou nitrato. Mas nem sempre é assim. Isso aqui parece muito mais a doença coronariana crônica, que a gente vai ver lá na próxima aula, do que propriamente a doença coronariana aguda. Você pensa, muitas vezes isso aqui, né? É uma dor que irradia para a mandíbula e para o braço esquerdo. Porém, muitas vezes na prática, o que a gente vê é isso, né? Ou seja, uma dor bem mais inespecífica aqui. Uma dor precordial, às vezes irradiada para os 2 braços, às vezes mais para a região umbilical, às vezes para a mandíbula, mas nem sempre aquela conformação clássica, né? E o grande medo disso é que a gente sabe que a doença coronariana ela tem um potencial de levar a complicações, e o medo é isso aqui, né? O paciente morre horas após alta da UPA, revoltados filhos depredam o local. Ou então, adolescente morre após ir à UPA e ser diagnosticado com abalo psicológico. O paciente morre 10 horas depois de receber alta. A gente sempre tem medo que isso aconteça. E, infelizmente, isso aqui acontece relativamente frequente, uma vez por ano. Eu lembro que antes da pandemia eu costumava ver aí na mídia uma notícia a respeito de alguma coisa como essa. Bom, a dor torácica, então, que a gente vai pensar como uma síndrome coronariana aguda, é aquela dor torácica, ela vai ter um esforço mínimo, é uma dor que já dura mais tempo, tem forte intensidade e geralmente ela vem crescendo. Tá? Nos pacientes que já tinham angina, a gente também considera uma síndrome coronariana aguda se essa dor piorou nos últimos 30 dias. Assim sendo, o que você tem que fazer? A resposta é triagem adequada. Como fazer a triagem, Gustavo? Como? Eletro em 10 minutos, gente. Se você precisa gravar uma coisa, é isso aqui, ó. Eletro em 10 minutos, tá bom? Eletro em 10 minutos. Se você está dormindo, vai e volta aqui e ouve de volta. Eletro em 10 minutos. Por que eletro em 10 minutos? O paciente chegou no serviço de emergência, falou que está com dor no peito, eletro em 10 minutos. Mas é uma dor muscular, eletro em 10 minutos. Dor no peito, eletro em 10 minutos. Não importa o tipo de dor que esse paciente tem. Se ela é uma dor em aperto, se ela é uma dor irradiada, se é uma dor que varia com a movimentação do braço. Isso aqui é triagem. Diagnóstico diferencial vai ser feito na sequência. Se você for lá no Marcelino hoje e for pedir um atendimento, vai ter lá prioridade, atendimento normal e dor torácica. Por quê? Porque a dor torácica sai e vai fazer um eletro. Com o eletro em mãos, aí é visto se é prioridade ou não é.
depois do eletro em 10 minutos que você vai fazer anamnese e exame físico direcionados. E daí sim, tomar as medidas iniciais que a gente vai conversar ainda hoje. Eu adoro esse vídeo, gente. Esse vídeo aqui eu acho muito legal, ele mostra pra gente o que acontece. Então imagina lá que você durante anos foi cultivando a sua placa, né? Comendo porcaria, fumando, fazendo tudo que não era para ser feito no módulo anterior de aterosclerose. Até que um dia a placa rompeu e a gordura que estava aqui dentro foi exposta. E um trombo foi formado. O trombo formado fechou totalmente o vaso. O vaso fechado, agora você tem um infarto, tá bom? Essa área do coração que era irrigada por esse vaso agora está morrendo. Ah, não gostei desse vídeo. Então vamos ver esse outro aqui, ó, por dentro. O coração, como é que vai fazendo isso então? Olha aqui tuas plaquinhas de gordura lá do módulo passado de dislipidemia. Tuas plaquinhas de gordura caminhando, aqui ó, tudo bem, estão passando. Não estão grudando em nenhum lugar esse meu LDL aqui, né? Tá indo meu LDL. Tá indo lá meu LDL, meu HDL. Beleza. Só que em algum local, geralmente em áreas de bifurcação, algum outro local, um pequeno vaso, eu tenho uma lesão endotelial acontecendo. Olha aqui a lesão endotelial acontecendo. Como aqui já está mais lesado, o que vai acontecendo? A placa, a gordura, né? O LDL ele vai acabando se depositando aqui na placa. O que vai levando ao cultivo dessa placa, que vocês viram em outro corte no vídeo anterior, né? Olha lá, vai depositando e vai formando aquela placa de gordura ali, né? O LDL oxidado atrai células inflamatórias e assim vai se formando, vai se formando. E isso vai acontecendo em vários locais. Olha aqui outra placa, ali outra placa se formando. Até que, nossa, olha o tamanho dessa placa, gente, está entupindo tudo. Aqui o paciente tem doença coronariana crônica. Ele pode ter dor, né? Pode ter, essa placa está importante, mais de 70%. Então aquilo dali está gerando dor nele, que é a próxima aula, que é a doença coronariana crônica. Tá bom? Essa placa não era tão grande, mas opa, ela rompeu. O que acontece? Começa a agregar as plaquetas ali, começa a fazer o trombo. O trombo, acho que fui eu que dei essa aula na físio para vocês. Formação da plaqueta. E com isso, aquela região passa a infartar. Aqui dá pra gente ver bem. Aquela placa que estava estável, mas entupindo, é a placa da doença coronariana crônica, que é a angina estável, que é a aula da semana que vem. E aquela placa que não era tão importante, mas ela rompeu e de repente coagulou, é a placa da aula de hoje, que é a doença coronariana aguda. Se você não percebeu bem a diferença, volta lá e assiste de volta o vídeo. Bom, gente, então por que o eletro é tão importante? Simples. Pelo seguinte, quando o vaso fecha totalmente, eu tenho supra de ST no eletro. Então, se aquele coágulo gerou obstrução completa do vaso, como foi no vídeo aqui, aquela área do coração tá sem sangue e começa a morrer, e vai morrendo aquela região do coração. Quando é sem supra de ST, né, o que acontece? A placa rompeu, mas ainda passa um pouquinho de sangue ali. Então agora a gente vai falar primeiro da consupra de ST. E a primeira coisa que a gente precisa entender é como reconhecer o supra de ST. Bom, eu vou pegar uma caneta aqui para a gente marcar. O supra de ST, você vai fazer o seguinte. Você vai marcar a linha de base aqui, que é onde começa o QRS, tá? Aqui, ó, tá marcado aqui. E você vai marcar o ponto J. O que é o ponto J? O ponto J é onde termina o QRS e onde começa o segmento ST. Então o QRS terminou aqui. E aí você mede essa distância daqui até a linha de base, né? E isso indica pra gente, se tiver elevado, que tem um supra de ST. Então você pode observar que aqui tem um supra de ST em D2, em D3, em AVF, também aqui em V5, em V6, tá bom? Então aqui a gente tem um supra de ST nessas derivações. Opa, vamos tirar isso aí. E o equivalente a supra de ST pela literatura atual é o bloqueio de ramo esquerdo. Acho que a Camila já viu, mostrou para vocês, né? O bloqueio de ramo esquerdo a gente reconhece por um QRS alargado, né? Mais do que 3 quadradinhos, e bem negativo em V1, né? Então, ó,
A onda está negativa em V1. Aqui ele até estava negativo, mas ele não estava alargado, né? Aqui ele está alargado e negativo em V1. Isso indica para a gente, está apontando para baixo, que é o bloqueio de ramo esquerdo. O problema do bloqueio de ramo esquerdo é que muitas vezes você vai ter aqui, ó, onde o QRS é positivo, tipo aqui, você tem um infra, ó. Tem o segmento ST para baixo. Aqui também, ó, o QRS é positivo, você tem um infra. Onde o QRS é negativo, aparece um suprinha, como aqui, como aqui, como aqui. Então, hoje a gente fala o seguinte, se a dor é sugestiva e o bloqueio de ramo esquerdo é novo, ou seja, você não sabia que ele tinha antes, ou presumivelmente novo, né? Novo você sabia que ele não tinha, agora ele tem, ou presumivelmente você não sabia o que ele tinha antes e agora apareceu o bloqueio de ramo esquerdo, você trata igual supra de ST. A diretriz europeia ela é um pouquinho diferente, ela fala assim, tem bloqueio de ramo, independente de ser novo ou antigo, se for dor muito sugestiva, trate como supra. Então, boa parte das vezes a gente vai abordar o bloqueio de ramo esquerdo como um equivalente, tá, de um supra de ST. E aqui então, gente, só para vocês saberem, aquilo que eu mostrei, né, o ponto J em relação à linha de base. Lembrando que ele é considerado supra com 1 milímetro em duas derivações contíguas. O que é isso? Duas derivações da mesma parede, tá? Exceto V2 e V3, que a gente utiliza 2,5 para homens jovens, 2,5... Desculpa, gente. 2,5 para homens com mais de 40 anos e 1,5 para mulheres. Beleza? Então, aprendeu a reconhecer o supra? Beleza, entendi que o vaso está fechado. O que eu vou fazer então? Bom, desculpe, gente, só aqui antes, só para vocês relembrarem as paredes, né? D2, D3 e AVF, olhando parede inferior, olhando de baixo o coração. D1 e AVL, olhando de lado o coração. V1 e V2, olhando aqui para o septo. V3 e V4, olhando a parede anterior aqui. V5 e V6, olhando lateral também. Lembra lá da físio? É aquele meu slide do elefantinho lá, olhando o coração de diferentes ângulos. É o que a gente está fazendo aqui. Beleza? Então aqui, reforçando, D2, D3 e AVF, parede inferior. V1 e V2, septal. V3 e V4, anterior. V5, V6, D1 e AVL, lateral. Seria isso aqui no eletrocardiograma. Bom, gente, você entendeu o que é o supra, entendeu isso certinho. Então, vamos imaginar o que fazer com o paciente e por quê. Imagina que você está lá, deixa eu tirar aqui só... Deixa eu só tirar daqui, por aqui embaixo, para a gente poder ver melhor. Imagina que você está no teu plantão e chegou um paciente com dor no peito. Olha o paciente chegando lá. Ai, tá doendo meu peito. O que você vai fazer? Depende de onde você estiver. Vamos imaginar que você está lá no Marcelino, um centro de referência que tem angioplastia. Primeira coisa que você vai fazer é o diagnóstico em até 10 minutos. Vai fazer o diagnóstico. Como? Com eletro. Vocês já aprenderam isso. Eletro em até 10 minutos. Eletro em até 10 minutos. Vou cobrar isso na prova se alguém errar. Meu Deus do céu. Beleza. Fez o eletro, fez o diagnóstico. Como eu estou num centro que pode fazer angioplastia, eu tenho que fazer angioplastia em até 60 minutos. Isso diretriz europeia, que é a referência do meu slide. Se for diretriz brasileira, 90, tá bom, gente? Mas da onde que surgiu isso, Gustavo? Daqui, ó. Alguns estudos demonstraram pra gente que quanto antes você abordar esse vaso, melhor é o prognóstico do paciente. Então, o melhor benefício se dá nos primeiros 60 minutos. Por isso que a diretriz europeia traz essa informação. Mas a brasileira diz que pode ser em 90. Você ainda vai ter um benefício aqui. De qualquer forma, quanto antes você abrir o vaso com o cateterismo, melhor. Só vale ressaltar que isso aqui é válido desde que o paciente esteja nas primeiras 12 horas de dor. Se ele já tiver mais que 12 horas de dor, né? Chegou aqui com 16 horas com dor no peito. Ele já não tem mais tanto benefício, então. 16 horas com dor no peito, talvez já tenha morrido o que tinha para morrer. Não precisa sair correndo fazer o cateterismo, porque isso aqui já não vale mais, tá bom? Pode internar ele e fazer depois. Agora, ele tá nas primeiras 12 horas de dor, e vale lembrar que você conta isso aqui da pior dor que o paciente teve, né? Se ele veio tendo lá 2 dias uma dor leve e piorou hoje, é a partir desse momento que você conta. Você tem que correr para abrir o vaso. Então, tem serviço de angioplastia,
pela diretriz europeia abre em até 60 minutos, pela diretriz brasileira em 90. Ah, Gustavo, mas eu não vou trabalhar no centro com referência, não. Vou trabalhar no interior. Vamos imaginar então que você está lá no Hospital Regional de Paranaguá, ou que você está lá no SAMU de plantão. SAMU, ou Regional de Paranaguá, não tem hemodinâmica, né? Não tem como fazer cateterismo imediato. Mas o diagnóstico em 10 minutos tem como fazer, né? Você pode rodar um eletro para esse paciente em 10 minutos. Aí fica a grande dúvida. Meu serviço não faz angioplastia. O que eu faço? Eu boto ele numa ambulância e saio correndo lá para os prédios em forma de stent aqui para abrir o vaso ou não? Vou lá e trombolizo o paciente. Faço infusão agora. Bom, gente, os primeiros estudos, nem vou me ater muito aqui, demonstraram que sim, fazer angioplastia é melhor. A gente tem mais de 30 estudos para isso. Olha aqui, ó. Todas as meta-análises confluem para isso aqui. Né? É melhor você fazer a angioplastia. Indiscutível. Quando a gente vê no extra-hospitalar, aquelas são do intra e extra, né? Quando a gente pega só os pacientes do extra-hospitalar, mesmo resultado. Vale mais a pena fazer a angioplastia. No entanto, os trabalhos, nenhum incluiu pacientes com mais de 120 minutos, porque seria antiético. A gente sabe que o trombolítico é bom. E deixar passar todo esse tempo até transferir o paciente, você está aumentando muito o risco do paciente. Tá? Por isso que a diretriz traz essa informação para a gente. Se o paciente tiver em até 120 minutos do serviço de hemodinâmica, você leva ele para o cateterismo. Se o paciente estiver a mais de 120 minutos, você faz o fibrinolítico. Então, em resumo, gente, é isso aqui no infarto com supra. Paciente tem mais de... eu estou num centro com hemodinâmica, faço cateterismo agora, em até 60 minutos pela europeia, 120 pela brasileira. Não estou num centro com hemodinâmica, vou conseguir transferir e estar aberto esse vaso, tá? Não é tirar daqui e levar o paciente até o outro hospital. É tirar daqui, levar até o outro hospital e já está aberto o vaso no outro hospital. Em 120 minutos? Vou? Então transfiro. Não vou. Então, fibrinolítico aqui. Beleza? Bom, você pode estar se perguntando, então, aqui, ó. Aqui a gente tem aí um resumo disso, né? Mas você pode estar se perguntando, então, trombolizei o paciente. Aqui, ó. Trombólise, levava mais de 120, aqui é menos. Menos. Mais de 120 minutos, trombolizei, tive sucesso na trombólise. O que eu faço? Cateterismo. Tá? Não vai evitar o cateterismo a trombólise. A trombólise vai, o vaso estava fechado, ela vai abrir e vai salvar aquele músculo. Mas a placa está ali ainda, né? E o cateterismo que vai tratar. Então, por isso, esse paciente vai para o cateterismo de qualquer forma. Só que em vez de ir correndo, ele vai em 24 horas e com o músculo salvo. Se não deu certo, aí não tem jeito, precisa sair correndo e angioplastar o paciente. Como se tromboliza? Você está lá no interior, a gente tem hoje 2 trombolíticos no mercado brasileiro, o RTPA e o tenecteplase, né? O alteplase e o tenecteplase. O alteplase ele é mais barato, mas ele tem que fazer uma infusão em 1h30 em bomba infusora, enquanto que o tenecteplase ele pode ser feito em dose única na veia. Tá bom? O tenecteplase é mais útil no pré-hospitalar. Bom, contraindicações aos trombolíticos. Antes de fazer o trombolítico, você precisa verificar isso. Essas aqui são as principais. AVC hemorrágico prévio, AVC isquêmico nos últimos 6 meses, trauma em crânio e face, sangramento digestivo no último mês, punção não compressível, tipo subclávia, malformação arteriovenosa ou neoplasia do sistema nervoso central, suspeita de dissecção de aorta. A PA é uma contraindicação relativa, né? Porque você pode abaixar a PA e daí fazer o fibrinolítico. Aqui temos as doses, né? O tenecteplase, como eu falei, ele é feito em bolos único, enquanto que o alteplase, ele tem esse esquema mais complexo, vocês não precisam decorar isso, tá? Só saiba que ele é feito em bomba infusora, no mínimo em 90 minutos, no máximo em 3 horas. Certo? Como que eu sei que deu certo a minha reperfusão? Por esses critérios aqui. No eletrocardiograma, você tem uma melhora do supradesnivelamento superior a 50 centímetros, ou seja, você tinha um supra lá de 4 milímetros, ele abaixou para 2. Você reduziu o supra pela metade.
a melhora da dor torácica, né? Então, aliviou a dor. E no eletro, arritmia de reperfusão. O que é isso? Tá lá o ritmo, de repente faz umas extrasístoles, faz um ritmo idioventricular, começa a fazer um monte de arritmia, tá bom? E laboratorialmente o pico de marcadores, mas esses dois últimos aqui eles não são tão relevantes. Os principais são esses dois aqui, tá bom? Opa, isso aqui é a próxima aula. Gente, 20 minutos certinho aqui, tá bom? Vou deixar disponível e aí sim, vamos para as aulas de medicações agora.